Olá, boa noite. Operação policial para combater uma quadrilha suspeita de assaltos a bancos termina com 4 criminosos mortos e 3 presos. Este é um dos nossos destaques e veja também. Homem não aceita fim do relacionamento e tenta matar a ex-mulher jogando ácido muriático no rosto dela. Empresas de ônibus registram redução no número de pessoas que utilizam o transporte público em Maceió. E tem as notícias do futebol. CSA e CRB jogaram no fim de semana pelo Campeonato Alagoano. Você vê agora no Jornal do Estado. Dos últimos 5 anos, o mês de janeiro de 2019 se destacou como o pior período quanto ao número de pessoas que utilizam o transporte público em Maceió. Houve redução de 24% na procura pelo serviço e os empresários acreditam que isso se deve ao transporte clandestino. Quem depende de ônibus em Maceió reclama. A maioria diz que o valor da tarifa é alto, mas o serviço precisa melhorar. A qualidade não está muito boa, não. E com a passagem do jeito que está alta, né? Então tem que melhorar muito. E as frotas também são tão reduzidas, né? Então fica a escassez de ônibus e o pessoal fica horas e horas na parada, então tá muito bom não. E os usuários acabam buscando outras alternativas de transporte. Prefiro às vezes pegar a van e vir andando do centro até aqui, porque as vans é mais perigoso para a gente, mas em compensação vem mais rápidos e não quebra tanto. Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Passageiros, o mês de janeiro de 2019 foi o pior da história, com uma redução de 24% no número de usuários, o que representa um prejuízo de mais de 6 milhões de reais ao mês, 72 milhões ao ano. O Sinturb afirma que os principais fatores que contribuem para esta redução são o aumento do transporte clandestino e a ausência de fiscalização. Você hoje, dentro de Maceió, você tem vans particulares, vans da ASAL, fazendo transporte coletivo dentro de Maceió, entre bairros, entre shoppings. Você tem os carros particulares, os carros comuns, que também fazem esse tipo de transporte. Você tem os táxis lotação, que são táxis que têm bandeiras, que são vistoriados, são regulados, mas os motoristas de táxi teimam em fazer concorrência contra eles mesmos com táxi lotação e afetam diretamente também as empresas de ônibus. E o que é pior nisso aí? O passageiro deseja um transporte ágil, deseja um transporte seguro. Quem pode dar segurança, quem assume responsabilidade por quem está sendo transportado é o transporte regular. É o transporte praticado por empresas que você sabe onde estão instaladas e, na eventualidade de um acidente, de um problema, você sabe a quem acionar, diferentemente do clandestino. Preocupados com a situação, os empresários estão trabalhando para melhorar o transporte público. Eles também exigem mais fiscalização por parte da Prefeitura. Sempre nós pedimos, sempre nós sugerimos que os poderes constituídos, e aí nós falamos de SMTT, nós falamos do próprio município, nós falamos do Estado, nós falamos da ASAL, cumpram o seu papel de fiscalizar e organizar o que lhe cabe em relação ao transporte coletivo urbano dentro da cidade de Maceió. Uma operação deflagrada pela DEIC em Arapiraca terminou em troca de tiros e na morte de 4 suspeitos de envolvimento em assaltos a banco. Outros 3 suspeitos de integrar a quadrilha foram presos em Maceió. Os delegados reuniram a imprensa nesta segunda-feira e deram detalhes a respeito do trabalho da polícia. Uma quadrilha especializada em roubos e furtos a bancos e instituições financeiras. O grupo criminoso era do Centro-Oeste, estado do Mato Grosso, mas atuava principalmente no Norte e Nordeste. Nós temos informações de ataques desse grupo na Bahia, em Pernambuco, então, também no Pará, no Norte. Então a gente tem pelo menos informações concretas de pelo menos 4 estados. A polícia já investigava o grupo há algum tempo e neste fim de semana ficou sabendo que uma parte do grupo iria agir em Arapiraca, interior de Alagoas, e o restante em Maceió. Em Arapiraca, os policiais foram recebidos à bala. Esses indivíduos, esses criminosos, não tinham local certo para atuar. Onde eles encontrassem facilidade, um intermediador, digamos assim,
para que fizesse esse contato para facilitar o trabalho dos criminosos, eles iriam. Foi o caso, muito provavelmente, em Alagoas. Como os suspeitos se utilizavam de documentos falsos, fica difícil identificá-los. Os trabalhos não cessaram e a gente pretende identificá-los em breve. Mas pelo menos 7 pessoas faziam parte desse grupo que atacava agências bancárias não só em Alagoas, mas em todo o Nordeste. A quadrilha era sofisticada e, para não chamar a atenção e ganhar mais tempo, desligava o circuito de segurança dos bancos. Com isso, conseguiam, com grande êxito, efetuar o crime sem serem abordados ali no momento do assalto. Por isso, o trabalho de inteligência era muito importante para a deflagração da operação contra essa quadrilha. Um estudo revelou que o tempo excessivo de exposição a som alto pode causar a perda auditiva e já há muitas pessoas sofrendo esse prejuízo à saúde, principalmente os jovens. Atualmente, 466 milhões de pessoas no mundo sofrem perdas auditivas. Os dados são da Organização Mundial de Saúde. O levantamento também mostra que mais de 1 bilhão de jovens correm o risco de ter problemas auditivos simplesmente por fazer aquilo que mais gostam, ouvir música alta com fones de ouvido. Você gosta de escutar música com fone de ouvido? Gosto. E qual é a altura desse som que você escuta? Muito alto? Muito alto. Você sabia que você pode estar prejudicando os seus ouvidos? Sim. E mesmo assim continua? Costume. A OMS tem pedido aos fabricantes de aparelhos para que providenciem smartphones que tenham softwares que garantem que as pessoas não escutem músicas em volume muito alto. Essa novidade teria ajudado a estudante de jornalismo Julita Bittencourt, que perdeu parte da audição direita por causa do som alto que costuma ouvir. Quando eu começava a tirar o fone para poder conversar com as pessoas, eu percebi que quando eu tirava o direito, eu não conseguia entender bem o que elas falavam. E quando eu tirava o esquerdo, eu entendia. Então, eu comecei a perceber que havia uma diferença na minha audição. Então, procurei o médico, e quando ele constatou que realmente havia essa diferença na minha audição. Um secador de cabelo como este aqui, por exemplo, pode atingir 90 decibéis. Se ele estiver funcionando durante 4 horas seguidas nessa altura, o profissional que estiver utilizando o equipamento pode começar a ter perda de audição, segundo especialistas da área. Medimos com um decibelímetro os secadores de cabelo deste salão, que fica no bairro da Ponta Verde. A altura deles varia de 80 a 83 decibéis. A gente se preocupa com o cliente e tanto com o profissional, pensando na saúde na hora que está executando o serviço. Esta otorrinolaringologista explica que o tempo excessivo de exposição a sons e barulhos altos são os causadores da perda de audição. O que causa perda auditiva induzida pelo ruído é a exposição frequente e numa intensidade elevada. Por exemplo, se a gente detecta numa consulta médica, numa consulta otorrinolaringológica, que o paciente está tendo uma perda induzida pelo ruído, a primeira medida que a gente faz com esse paciente é solicitar que ele evite a exposição a sons muito intensos, muito altos. Ela também dá dicas do que deve ser feito caso não seja possível escapar dessa frequente exposição. Quem trabalha com som alto pode usar um protetor auricular, que você vai, com isso, evitar que esse som de grande intensidade chegue dentro da sua orelha e lese a célula que responde pela audição. Fica a dica, O governador do estado e o ministro da Infraestrutura visitaram a obra do viaduto da PRF em Maceió. Vamos ver. A obra, que é executada pelo governo do estado por meio de recursos federais, anda a todo vapor. Vários trabalhadores atuam na construção do viaduto da Polícia Rodoviária Federal no bairro Tabuleiro do Martins, parte alta de Maceió. Nesta segunda-feira, o governador de Alagoas, Renan Filho, visitou a obra. Esse é o principal ponto de estrangulamento do estado. Com essa obra, esse ponto de estrangulamento será resolvido, terá o trânsito melhor encaminhado. Eu vinha contando para o ministro que aqui há uma duplicação da Duval de Góes Monteiro e uma duplicação da BR-104. Isso faz com que nessa rotatória o trânsito fosse estrangulado, e com esse viaduto ele vai resolver definitivamente
efetivamente esse ponto que tomava muitas horas semanalmente dos alagoanos que trafegam por aqui e agora vão ter a vida mais facilitada. A previsão é que a gente entregue aí no final do primeiro semestre, no início do segundo semestre, ainda em 19. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, também participou da inspeção e falou de investimentos para a malha aérea do estado. No dia 15 de março, nós faremos o leilão na Bolsa de Valores de São Paulo, do aeroporto de Maceió. Nós teremos a intensa disputa, provavelmente um operador europeu arrematando, e isso vai trazer de imediato investimentos aí muito importantes, da ordem de R$500 bilhão. E além disso, vamos discutir os aeroportos regionais, vamos discutir o aeroporto de Maragogi, o aeroporto de Arapiraca, o aeroporto de Penedo, né? E vamos iniciar as tratativas com o governo do estado, aí, com toda a bancada federal que nos prestigia também nesse evento e que tem sido incansável na defesa da infraestrutura aqui no estado de Alagoas. E veja no próximo bloco as notícias do futebol. O CSA assumiu a liderança do campeonato alagoano. Já o CRB perdeu de 1-0 para o Asa.